Boa noite a todos. Eu sou a professora Ana Cláudia e hoje nós faremos a correção da prova do Colégio Militar de Campo Grande 2019-2020, das questões 9 a 20. E para isso eu terei que ler o texto número 1 e começar depois no texto número 3. Tudo bem? Vamos lá. Sim. Porque vai ter questões aqui que vai pedir essa leitura do texto 1, a origem dos brinquedos. A história do brinquedo é tão antiga quanto a história do homem. Olha só que interessante isso aqui, hein? Eu não sabia disso. Vocês sabiam que era tão antiga assim a história do brinquedo? Não, eu não sabia. Aprendi aí. Legal, né? Que informação joia. Muitos brinquedos que existem hoje nasceram nas grandes civilizações antigas e vários deles permaneceram inalterados ao longo do tempo. Não foram alterados ao longo desse tempo. Do Egito, herdaram-se o jogo da velha, a boneca e as bolinhas de gude. Da China, o dominó, os cataventos e as pipas. Da Grécia e de Roma, vieram as pernas de pau e as marionetes. A viagem pela história dos... Oi? A viagem pela história dos brinquedos permite que os indivíduos percorram culturas, estilos, modos de vida, regras sociais, uso de materiais e ferramentas, relações pessoais. É uma história recheada de curiosidades, inventores criativos, brinquedos que fazem sucesso e fábricas que lutam para se aperfeiçoar. Os brinquedos de todos os povos são originários da indústria doméstica, daquela que se constituía em pequena escala e atendia às necessidades particulares. Uma indústria que não acabou e que até hoje se desenvolve é a dos brinquedos artesanais. Outro aspecto relacionado aos brinquedos é que eles oferecem o quê? Possibilidades de experiências variadas, dependendo do material de que forem fabricados. Madeira, espuma, ferro, pano ou vinil, da forma ou do desenho. Bonecas, bebês ou adultas, do aspecto tátil, de tato, né, relativo ao toque, bichos de pelúcia ou de borracha. Da cor, panelinhas cor-de-rosa ou pretas, do cheiro e dos sons que, porventura, emitem. Então, nós temos aqui uma viagem dessa história de brinquedos, né? E que faz com que enriqueça aqui para nós toda esse manancial sobre a história dos brinquedos. Agora, vai para o texto número 3. Tem um aí que está atrapalhando um pouquinho, pessoal. Laís, você pode fechar seu microfone, por favor? Obrigada, viu? Texto número 3. Então, bora lá. Que vão se referir aos itens 6, 7, 8, 9, 10 e 11. Brinquedos incendiados. Uma noite, houve um incêndio em um bazar. E no fogo total, desapareceram consumidos os seus brinquedos. Olha só, desapareceu os brinquedos do bazar, por causa de quê? De um incêndio que foi total. Nós, crianças, conhecíamos aqueles brinquedos um por um, de tanto mirá-los, de tanto observá-los nos mostruários que estavam ali nas prateleiras. Uns pendentes, pendurados de longos barbantes, outros apenas entrevistos em suas caixas. Ah, maravilhosas bonecas louras de chapéus de seda, pianos cujos sons cheiravam a metal e verniz,
carneirinhos lanudos, né, cheio de pelos, de guiso, como se fosse um chocalhinho aqui ao pescoço, peões zumbidores e uns bondes com algumas letras escritas ao contrário, coisa que muito nos seduzia. Às vezes, em um aniversário ou pelo Natal, conseguíamos... Quem que é esse conseguíamos aqui? Quem é? As crianças. Isso, as crianças receber de presente alguns bonequinhos de celulóide, de plástico, né? Modestos cavalinhos de lata, bolas de gude, barquinhos sem possibilidade de navegação, pois aquelas admiráveis bonecas de seda e filó, aquele paninho fino, aqueles batalhões completos de soldados de chumbo, aquelas casas de madeira com portas e janelas, isso não chegávamos a imaginar sequer para onde ia. Amávamos os brinquedos sem esperança nem inveja, sabendo que jamais chegariam às nossas mãos, possuindo-os apenas em sonho, como se para isso apenas tivessem sido feitos. Tivessem sido feitos o quê? Vai ter uma pergunta sobre isso daqui, né? Que vai perguntar sobre para isso. Então, as crianças amavam os brinquedos, mas sem esperança. E também elas não tinham inveja. Por quê? Porque elas sabiam que jamais chegariam às mãos delas, né? Possuindo essa imagem apenas em sonho. Assim, o bando que passava de casa para a escola e da escola para casa parava longo tempo a contemplar aqueles brinquedos e lia aqueles nítidos preços com seus cifrões e zeros, sem muita noção do valor, porque nós, crianças, de bolsos vazios, como namorados antigos, éramos só renúncia e amor. Então, eles tinham que renunciar, como os namorados antigos, né? E tinham muito amor, porque eles não poderiam ter aqueles brinquedos, né? Eles passavam ali na vitrine quando ia de casa para a escola e da escola para casa e ficavam ali contemplando o bazar. Beleza? Até aqui, tudo bem? Tudo bem. Bastava nos levar na memória aquelas imagens e deixar cravadas nelas como seta os nossos olhos. Ora, uma noite correu a notícia de que o bazar incendiara. E foi uma espécie de festa fantástica. O fogo ia muito alto, o céu ficava todo rubro, vermelho, voavam chispas, né? Foguinhos e labaredas pelo bairro todo. As crianças queriam ver um incêndio de perto, não se contentavam com portas e janelas, fugiam para a rua, onde brilhavam bombeiros entre jorros d'água. A elas não interessava nada peças de pano, cetins, cretones, cobertores que os adultos lamentavam. As crianças sofriam pelos cavalinhos e pelas bonecas, pelos trens e os palhaços, fechados, sufocados em suas grandes caixas. Brinquedos que jamais teriam possuído, sonhos apenas da infância. Era um amor platônico, né, da imaginação. O incêndio, porém, levou tudo. O bazar ficou sendo um fumoso galpão de cinzas. Felizmente, ninguém tinha morrido, diziam em redor. Como não tinha morrido ninguém? Pensavam as crianças. Tinha morrido o mundo e dentro dele os olhos amorosos das crianças ali deixados. E começávamos a pressentir, a sentir novamente que viriam outros incêndios, em outras idades, de outros brinquedos, até que um dia também desaparecêssemos sem socorro, nós
brinquedos que somos, talvez de anjos distantes. É linda essa história, né? Da Janela Mágica, de Cecília Meirelles. E aí nós temos o... Gostei da história. Oi? Pode falar. Eu gostei da história. Gostou, né? Muito legal. Boa noite, Mariana. Tudo bem? Vamos lá, agora eu vi a Mariana. Aí a gente tem o glossário, que eu fui falando ao longo do tempo o significado das palavras, né? Apareceu para vocês lá na prova, e nós vamos começar aqui a correção a partir da questão de número 9. Vamos lá. Primeira questão. Como efeito do uso das vírgulas no trecho, nós, crianças, conhecíamos aqueles brinquedos um por um, na linha 2, tem-se, pelo efeito do uso das vírgulas, o que nós podemos identificar quando diz, nós, crianças, conhecíamos aqueles brinquedos um por um. Letra A indicação daqueles para quem os brinquedos eram fabricados. Letra B, o esclarecimento de quem realmente conhecia os brinquedos. Letra C, a distribuição dos agentes que conheciam os brinquedos. Letra D, é uma explicação, essa vírgula, de quem estava no controle dos brinquedos. Ou letra E, ela indica esse efeito de vírgula, a exposição daqueles que realmente controlavam um por um dos brinquedos. E aí, pessoal, qual alternativa é a correta e que vocês marcaram na hora lá da prova? Eu marquei a B. B de bola. Estava muito fácil, porque ele diz assim, nós, as crianças, conhecíamos. Então, é o esclarecimento, está esclarecendo que conheciam o brinquedo. Pode falar, Júlia e Ângelo. Essa aí é a questão 1 da nossa prova ou é Isso. a questão 9 da nossa É prova? a primeira questão da prova. Acertaram, Julinha e Ângelo? Qual que é a resposta? Eu acertei, marquei B. Beleza. Olha, estava muito fácil, porque é o esclarecimento que estava dando que nós, aquelas crianças que iam e vinham do colégio e passavam em frente do bazar, conheciam aqueles. Então, está esclarecendo de quem realmente conhecia os brinquedos. E quem conhecia os brinquedos? Nós, as crianças. Beleza? Alguma dúvida? Mariana respondeu, Henrique, muito bem. Questão número 2 da prova, que aqui para nós é a 10. No fragmento, como se para isso, linhas 12 e 13, o vocábulo português, Henrique, o vocábulo destacado retoma a ideia de. Vamos na linha 12 e 13, que eu destaquei na hora da leitura, que é aqui, ó. Vamos aqui, ó. Pois aquelas admiráveis bonecas de seda e filó, aqueles batalhões completos de soldado de chumbo, aquelas casas de madeira com portas e janelas, isso não chegávamos a imaginar sequer para onde iria. Presta atenção agora. Beleza, Pablo? Amávamos os brinquedos sem esperança, nem inveja, não rabisca a prova, sabendo que jamais chegariam às nossas mãos, possuindo-os apenas em sonho, como se, para isso, que é a pergunta, apenas tivessem sido feitos. A pergunta é, como se para isso, o isso... Não sei. Professora, aí voltou. Aqui.
tinha saído. Isso, o vocábulo destacado retoma a ideia de que, letra A, as crianças somente invejarem os brinquedos do bazar, os brinquedos Não. serem possuídos pelas crianças somente em sonho. Sim. 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 Sim? Todo mundo acha Sim. que é a letra B? Eu acho que a letra B. Mesmo. Elas só tinham a crianças, né? Os brinquedos somente serviam para quê? Para elas sonharem. Eram possuídos por elas somente pelo sonho. Muito bem. Vocês são super mega especiais aí, todo mundo sabendo. As crianças possuírem todos os brinquedos, não. Os brinquedos nascerem para possuir o sonho das crianças, as mãos das crianças tocarem os brinquedos apenas em sonho. Não, né, pessoal? Não é nenhuma dessas aí. Muito bem. Terceira questão. Professor, Oi. então tem duas professoras de português? Porque tem a professora Ayla também. Na verdade, eu dou aula na parte da manhã, toda quarta-feira, das 7 às 8h30, de interpretação de texto, tá, Henrique? E toda quarta à noite eu faço a correção da prova de terça-feira, beleza? Entendi. Toda quarta eu estou aqui, tá? E você estuda de manhã na escola? Sim. Eu estudo. Então, você faz a aula à tarde, né? A aula tem a professora, eu acho que é a Ayla, né? Tem mais alguém, eu acho, que dá português, a parte da Tem tarde. É um professor de interpretação Paulo de Junges, texto. isso mesmo, é o Paulo Junges. É o Paulo Junges. Isso, beleza? Vamos continuar aqui nossa correção? A terceira questão. Tá bom. Comparando-se o texto 1, que foi o primeiro que eu li, com o texto 3, é correto afirmar que, letra A, os dois textos são desprovidos, não tem proveito de subjetividade. O que é subjetividade? Uma coisa particular, né? Uma coisa íntima. Os dois textos são desprovidos de subjetividade? B. O texto 1 apresenta uma isenção, ele está eximindo, ele está isento de pessoalidade. De quê? De uma interpretação e um julgamento pessoal à história dos brinquedos. Letra C. O texto 3 revela poucos traços de pessoalidade de uma interpretação e julgamento que se dá por cada pessoa, isso é a pessoalidade, mesmo tendo foco narrativo em primeira pessoa. Está em primeira pessoa, pessoal? Não. Não. Está em que pessoa? Terceira. Foi a terceira? Por que que é terceira? Porque ela conta, ela fala de outro. Porque ele fala, pode falar mais alto. Fala de outro, ela conta, ela fala de outro. Exatamente, então não está em primeira pessoa. Alternativa D, os dois textos apresentam pessoalidade em sua extensão, os dois. Ele está dando um enfoque, uma interpretação e julgamento dele mesmo? Ou letra E, ambos os textos defendem o mesmo ponto de vista sobre a história dos brinquedos? Quero saber quem que acertou essa. Eu acho que é a letra B. Eu coloquei a letra B. Grande Ângelo! Quem mais? Eu também marquei coloquei a letra B. Marcaram a B? Luiz Felipe? Eu marquei Também, a letra D. B. Exatamente. O primeiro texto, Eu não lembro. ele é isento de pessoalidade. Por quê? Porque ele está contando a história de quem? Os brinquedos. Então, ele tem essa isenção de pessoalidade. Ele não dá a interpretação dele mesmo. Ele dá o quê? Uma história sobre os brinquedos. Alternativa B, a correta. Beleza? Texto 4. Professor. O baile dos brinquedos.
Pode falar. Fala, Laís. Volta lá, é que eu não consegui marcar tempo. É a B. Texto 4. O baile dos brinquedos. Paparará, parará, papará, pará. Vou ter que cantar isso, vê se pode. Boneca de pano feito à mão. Soldado de chumbo alemão. Um cavalo arado entre nuvens de algodão. Doce que doce de sabão. Roda egípcio. Vai tudo Não tô junto. ouvindo nada. Fundo do caldeirão, no caldeirão, eis a nossa criação. Bailam os brinquedos, para de conversar no chat. Bailam os brinquedos, dançando assim. Cantam aventuras que crianças afim vão brincar, vão sonhar cantando. E ainda continua. Aí vem o pararapapá, e em um quarto qualquer de menino, lá se vê um urso sabido. Tem sapo, tem bola, pipoca e chulé. E tem até meia sem pé. Em um quarto qualquer de Pra menina, mim, lá se vê bailarina. Tem bola, pipoca, tem sapo, chulé. E tem até meia sem pé. Quer falar, Laís? professor, Ah. Pode repetir que eu não ouvi? Quem que está falando comigo? pronto, professor, Acho que era a Laís. Não, que é o tava Henrique. Pode falar, É o Henrique. professor, é que tava travando tudo, aí eu não tava escutando nada. Mas agora já voltou. É sua internet, então, né, Henrique? Deve ser. Esse aqui foi o quarto texto, tá? A gente tem aqui o Baile dos Brinquedos, um poema, né? E aí a questão de número 4, que para nós aqui é a 12ª. Nas estrofes 4 e 5, a repetição dos trechos tem sapo, tem bola, e tem até pé sem meia, porque aqui a gente tem, tanto no quarto de menino, quanto no quarto de menina, se repete essa estrofe aqui, certo? Então, a pergunta é a seguinte: nas estrofes 4 e 5, a repetição dos trechos tem sapo, tem bola e tem até meia sem pé. Quer dizer que a alternativa é a evidencia, dá evidência, se mostra a ideia de que há somente brinquedos nos quartos de meninas, de meninos e de meninas. B, ele justifica por essa repetição a ideia de que há sempre muita desordem no quarto de todas as crianças. Letra C, comprova a ideia de que meninos e meninas desistem de possuir um quarto organizado. Letra D, Não. ele intensifica a ideia de que os responsáveis por crianças compram muitos objetos para eles. Ou letra E, propõe a ideia de que menino e menina possuem interesses e costumes comuns. E aí? Eu marquei a B. Eu marquei marquei a letra E. Marquei E. Marquei E. Eu marquei Eu também marquei. C. Então, nós temos aqui B, D e E, certo? Então, uma briga, mas a maioria está para a letra E. Olha só, se a gente voltar lá, na estrofe 4 e 5, em um quarto qualquer de menino, perdão, e em um quarto qualquer de menina. Do de menino, lá se vê um urso sabido. No de menina, lá se vê uma bailarina. Mas nos dois tem sapo, tem bola, pipoca e chulé. E tem até a meia sem pé. Essa repetição quer dizer que, olha só. Opa, perdão. Ele propõe uma ideia de que menino e menina
possuem interesses e costume comum. Dá uma ideia, dá uma proposição de ideia de que menino e menina possuem. Ele não evidencia, ele não justifica, ele não comprova e também não intensifica, tá? Parece que a grande maioria marcou a alternativa E, né? O Cauã marcou a B, o Henrique também errou, né? Mas não tem importância, não. A gente está aqui para corrigir, tá bom? Vocês entenderam? Alguma Sim. dúvida? Tem Nenhuma dúvida. Então, bora lá. Questão número 5. O ponto final empregado na estrofe. Boneca de pano feita à mão. Soldado de chumbo alemão. Cavalga um cavalo alado entre nuvens de algodão. Expressa. Tem algum microfone aberto, está fazendo barulho. Poderia desligar? Laís, estou te vendo. Tá? Estou te vendo. Você está me ouvindo, Laís? Faz assim com o dedo. Beleza. Então, olha só. Esse ponto final empregado na estrofe é uma declaração do eu lírico sobre brinquedo que leva as crianças a estarem nas nuvens. Agora vocês vão me dizer o que é o eu lírico, que eu acho que todo mundo já sabe. E aí? Não é o narrador da história? É a voz Que narra a poética. história. Isso, a voz que o quê? Que expressa emoção, que expressa sentimento, que expressa pensamentos e também opiniões de o quê? De uma poesia criada por poeta. Então, na alternativa A, diz assim: uma declaração do eu lírico, né, dessa criação poética sobre brinquedo que leva as crianças a estarem nas nuvens. Letra B, esse ponto final empregado nessa estrofe quer dizer uma ordem dada pelo eu lírico ao cavalo alado, que é a de estar entre nuvens de algodão. C, um pensamento completo do eu lírico a respeito de alguns brinquedos. Letra D, é uma declaração do eu lírico sobre brinquedos desimportantes. Ou letra E, um raciocínio pleno pelo eu lírico sobre os brinquedos carregados de simplicidade. E aí, galera, o que quer dizer esse ponto final? B. Quem mais? Eu marquei A. Eu marquei B. Quem mais? Não lembro, mas eu acho que eu marquei A. Ah, Pablo. Ah, E aí, professora. esse Letra A. letra A, o Cauã. Esse ponto final, boneca de pano feita à mão, soldado de chumbo alemão, cavalga um cavalo alado entre nuvens de algodão. O que ele está fazendo, gente? Um cavalo alado em nuvens de algodão. O que está acontecendo aqui? Bora? Deixa eu ver aqui. Pablo A, Cauã A. E aí, Júlia? Eu esqueci que eu marquei nessa. E aí, mas e agora? O que vocês acham que é? E aí, Gui? Aninha, Júlia Gabriele, Eduardo, Luiz Felipe. Eu já respondi, Ah, professora. professora. eu Qual que também. é, Aninha? B. B de bola? E você, Luiz Felipe? Eu acho que é A. Eu marquei a C, professora, mas eu sei qual que Quem é. falou C? Eduardo. Eduardo? Muito bem, Eduardo. Alternativa C. É um pensamento completo, porque ele terminou a frase, ele botou um ponto final, pessoal. Se ele botou um ponto final, é um pensamento completo. Do quê? Desse eu lírico, que ele fez um pensamento de dentro, de emoção, a respeito de alguns brinquedos. Tudo bem? Pode Aqui a C apareceu que era D, professora. Apareceu como se estivesse errado.
Professora, então, teve uma questão lá que não fazia sentido nenhum, a questão que falava que estava certa, mas eu vou esperar corrigir para ver se fui eu que errei ou a prova que estava meio doida, porque aquela não fazia sentido algum. Tá, acho que eu até sei qual é, viu? Deixa eu te falar, vou falar aqui para vocês. Vocês entenderam essa questão sobre esse ponto final, esse pensamento completo do eu lírico? Sim, eu entendi quando leu um pensamento completo do ponto, no ponto final. Maravilha. Então vamos continuar. Texto 5. Vamos brincar de telefone sem fio? Tá, pode ser, vamos. Olha aí no segundo quadrinho, o que que fizeram? Mexeram no celular. É, o telefone sem fio. Mas a brincadeira não era essa, né, pessoal? Era de outra forma. Sim, Eles era outra. não compreenderam. Exatamente. Sexta questão, e para nós, 14ª. Armandinho chegou correndo até seus colegas. Por quê? Estava feliz com seu telefone sem fio. Ele estava com o Não. telefone. Não. Ele queria estar perto deles. Não. Não. Ele tinha conseguido a permissão dos pais para brincar com eles. Não. Ele desejava brincar com eles. Não. Sim, pelo amor, ele desejava brincar, ele pensava em fazer uma proposta, ele não pensou, ele disse, vamos brincar com o telefone sem fio. Ele disse, e é uma pergunta, ele desejou brincar com eles. Tudo bem? Pode falar, Laís. Professora, sabe naquela lá? Então, eu pensei assim, eu vou marcar C, né? Só que aí no meu pensamento mandou assim, marca B. Não pode ser o pensamento, tem que ser o raciocínio, tá? Não pode ser, ai, será que é essa? Eu sei que é difícil, a gente fica na dúvida, ó. Vocês estão brincando no chat. Vamos parar com isso, senão eu vou te bloquear, Cauã. Beleza? Não tem necessidade. Beleza, você acertou a 14 aí, que você marcou a D, mas não é ficar batendo papo aí. Entenderam, pessoal? Ele desejava brincar, ele fez uma pergunta, pensa a alegria dele de poder ali brincar. Mas, igual disse a Aninha, eles se interpretaram de outra forma, né, Ana? É. Então, 7ª questão. De acordo com o primeiro quadrinho da tira, que é quando ele faz uma pergunta e as meninas aí respondem, tá? Pode ser, vamos, né? Então, de acordo com o primeiro quadrinho da tira, letra A, as crianças já sabiam que Armandinho as convidaria para a brincadeira telefone sem fio? Elas sabiam? Não. Não sabiam. Letra B, Armandinho convidou seus colegas para a brincadeira. Sabendo da intenção de cada um, ele sabia da intenção? Não. Não. Letra C, as crianças estavam à espera de um convite de Armandinho para realizarem uma brincadeira? Elas estavam esperando? Não. Não. As meninas eram as mais entusiasmadas com o convite de Armandinho para a brincadeira? Não. Não. E se uniu ao grupo de colegas Sim. Não. a brincadeira de telefone, né? Então, essa aqui estava assim, não é, pessoal? Vocês acertaram? Eu acertei essa. Eu também. Que todo mundo, né? Essa eu errei. Errou. Oh, meu Deus do céu. Vamos Essa lá. é a 8, né, professora? Isso, agora 8ª. O fato que gera circunstância para se ter o humor na tira é... E aí, qual que é o fato que vai gerar uma circunstância para que se tenha um humor na tira? Eu acho que é essa que a Ana Beatriz está falando. Alternativa Sim, A. é essa. Eu marquei D e falou que era C. Falou que era C. Eu falei, meu Deus, não tem sentido. Quem está falando? A Ana já falou. Quem foi o outro que falou? Letra D. Eu marquei letra D. Eu também Eu marquei também. letra D. Marquei Essa era a D. letra Apareceu D. C quando eu marquei. Pra mim também.
Pois é, então vamos lá. O fato que vai gerar a circunstância, o que vai gerar em si a circunstância. Então, vocês tinham que pensar o que gerou a circunstância. Quando ele diz assim, vamos brincar de telefone sem fio, elas concordaram imediatamente, né? Elas concordaram, opa, vamos lá, porque a alternativa correta aqui para nós é a C. As colegas de Armandinho aceitarem o convite, mas para vocês pensaram que os colegas de Armandinho começaram a manusear cada um o seu celular. Mas a pergunta é, pegadinha, o fato que vai gerar a circunstância. Qual que é o fato que vai gerar a circunstância? As crianças aceitar o convite. Se as outras tivessem aceitado, eu não teria isso. Exatamente. Quem que me disse isso? Eu, Pablo. Pablo, Professora, muito professora, bem. eu Tá odeio quando as provas têm pegadinha. Exatamente. Vocês entenderam onde que estava a pegadinha aí, Ana? Sim. Eu entendi. Entendeu? É o fato anterior que vai gerar uma circunstância posterior. Tem que prestar atenção na hora de ler, tá? Porque realmente eu acredito que todo mundo marcou a letra D nessa daí. Tô certa ou tô errada, Júlia? Tá certo. Certa. Marcou a... Certa. E você, Eduardo? Correta. Eduardo marcou a D? Boa noite. Oi. Marquei a letra D Isa também. Otávio, tudo bem? Júlia e Ângelo, vocês marcaram a D? Gui? Sim. Júlia Gabriele? Luiz Felipe? Eu marquei a D também. Marcou a D, né? Exatamente, Sim. era uma pegadinha. Então, o que gerou a circunstância para que o fato ocorresse é o quê? Os colegas de Armandinho aceitarem a manusear, aceitarem o convite para brincadeira. Comecei a ler em cima e desci. Beleza, pessoal? Agora vamos para o texto 6 e as 4 últimas questões. Fabrique um sorriso. Doe um brinquedo. Todos os brinquedos arrecadados serão doados a instituições sociais. Faça suas doações até o dia 5 de dezembro. Então, olha só, fabrique um sorriso. E a pergunta do texto é, de acordo com o texto 6, quando vai se fabricar um sorriso? Vai se propor uma ação entre amigos para arrecadação de brinquedos, divulgar algumas informações sobre uma campanha de doação de brinquedos, C, tentar convencer o leitor a fazer doações de brinquedos, D, chamar a atenção do público infantil sobre haver crianças que não têm brinquedo, ou ali está chamando o objetivo, provocar o público a doar brinquedos a uma instituição social. O Henrique marcou a B, o Eduardo a C, o Luiz Otávio, que está no carro e super interessado aí, marcou a C, muito bem, garoto. O Cauã marcou a B. Professora, Marquei B. Eu marquei a letra B. Letra B. Essa é a Divulgar. nova, né? Professora. Isso, divulgar algumas. Pode falar, Laís. eu acho que eu fui a única hora que da outra lá que eu marquei a C. Ah, maravilha, legal. Olha só, aqui, Aí, essa daí eu acho que é a B, professora. a B de bola. Olha só, A B.
Eles estão querendo o quê? Quando diz o seguinte: fabrique um sorriso, doe um brinquedo. Eles estão tentando convencer o leitor a fazer doação de brinquedos. Alternativa C, Luiz Otávio. Quem mais? O Eduardo. Mentira, Henrique, você não marcou a B? Eu tô impressionado agora. Eu caí agora nesse truque. Tentar convencer. Para você fabricar um sorriso, você precisa doar um brinquedo. Então, ele está convencendo o público a fazer essa doação. Questão número... Qual que é agora? 10? Questão número 10. De acordo com o texto 6, que é esse. Questão 10. Fabricar o sorriso aí numa criança, de acordo com o texto. A. Os brinquedos arrecadados serão doados a crianças com deficiência. Falou isso? Sim. Não! Falou. Letra B. As fábricas de brinquedos deverão estar à frente do movimento de arrecadação? Não. O doador de brinquedo tem motivos para sorrir? Não. Não. A doação de brinquedo pode gerar um sorriso? Sim. Sim, alternativa E, isso aí. A E não é sim, né, Luiz Otávio? Muito bem. A doação de brinquedo está sob a supervisão das instituições sociais? Também não. Mas você doando um brinquedo, você gera um sorriso. Muito bem, muito bem. Questão penúltima. Do trecho, faça suas doações até o dia 5/12, entre aspas, deduz-se que o anunciante está preocupado com os poucos dias de arrecadação. B. Está apressando o leitor a fazer a sua doação. C. Deseja entregar os brinquedos arrecadados antes do Natal. D. Pretende obrigar o leitor a doar brinquedos antes do Natal. Ou letra E, ele faz uma súplica, ele suplica ao leitor, apressando-o. E aí? O Luiz Otávio já me respondeu, e vocês? Eu acho que é a C. Letra C. Eu acho que letra C também, professora. Eu acho que é Eu marquei C. Isso, letra C, deseja entregar os brinquedos antes do Natal, tanto é que colocou até o dia 5/12, para dar tempo, né? Que faz sentido, né? Com Pra dar certeza. tudo presente de Natal. Como se fosse Papai Noel dando presente. Última questão, vamos lá. Reescrevendo o trecho. Fabrique um sorriso, doe um brinquedo. Mantendo-se a mesma relação lógico-discursiva ficaria. Tem que ter lógica nesse discurso. Fabrique um sorriso, doe um brinquedo. Alternativa A. Fabrique um sorriso e doe um brinquedo. B. Não. Foi essa que eu te falei, professora. Professora, dá para Ah. voltar na 18? É que meu lápis escorregou. Eu tive que ir lá pegar meu lápis e nem 18 é a alternativa percebi qual D que era. de dado. D de dado. Ah, tá. A 19 é a C, tá? Então, vamos reescrever aqui. Alternativa B. Fabrique um sorriso. Todavia, doe um brinquedo. C. Não. Fabrique um sorriso para que doe um brinquedo. Não. Fabrique um sorriso. Para isso, doe um brinquedo. Sim. Ou alternativa E, Sim. fabrique um sorriso. Por que doe um brinquedo? Não. Não. Paulo já mandou bem e a maioria achou que fosse aí a letra D. Todos concordam com a letra D aí?
Sim. Porque está muito fácil. Fabrique um sorriso. Doe um brinquedo. Fabrique um sorriso. Para quê? Para que você vai fabricar o sorriso? Para isso, para que você fabrique um sorriso, você precisa doar um brinquedo. Maravilha, pessoal? Sim, prof. Maravilha. Maravilha.